Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca Souza e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aula dos ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. A aula de hoje é a aula de número 27 e nós hoje vamos falar sobre evangelismo. Para a gente começar, vamos ver o nosso versículo-chave de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O outro versículo-chave que nós temos hoje nós temos dois versículos-chave, é em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E os versos complementares de hoje se encontram na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21, que diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecador por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A reflexão de hoje é uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Vamos ver agora a definição de evangelho. Porque para a gente poder ver sobre evangelismo, nós precisamos ver sobre evangelho. A palavra evangelho vem do grego euangélio, ou euangélio, que significa boas novas ou boas notícias. Em aramaico é karazota, que significa pregação, mensagem, proclamação ou anúncio. Ou seja, evangelho, evangelizar, é anunciar a salvação de Deus através do seu Filho. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é falar sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a mensagem que fala sobre um Deus amoroso que mandou o seu Filho para morrer por pessoas que não mereciam, para dar-lhes a salvação. O evangelismo em si não aparece na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia nenhum nome evangelismo. Esse nome não tem na Bíblia. Evangelizar, evangelismo, isso não tem na Bíblia. Tem evangelista, mas não tem evangelismo ou evangelizar. Só que o evangelismo, ele é um conjunto, apesar de não ter um nome específico na Bíblia, ele é um conjunto de conceitos bíblicos organizados, de modo que facilite os estudos e compreensões a respeito desse assunto e auxilie no preparo de ações a favor da propagação do Evangelho. Então, apesar de evangelismo, a palavra evangelismo não está na Bíblia, o evangelismo, ele é um conjunto de conceitos bíblicos, Os estudiosos, eles pegaram todos os assuntos que tinham a ver com isso na Bíblia, juntaram tudo e deram a isso o nome de evangelismo. São conceitos bíblicos que foram juntados de modo que possa nos facilitar na hora de compreender e que possa facilitar também para que as pessoas possam achar formas eficazes de evangelizar. Evangelizar é dar continuidade ao trabalho de Jesus. Então, o que é evangelizar? É fazer aquilo que Jesus veio fazer na terra e depois que ele subiu, ele deixou essa missão para nós pessoas, para os salvos. Jesus veio para levar a mensagem do amor de Deus a um mundo pecador que não merecia esse amor. Aí Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Agora essa responsabilidade ficou para os seus discípulos, que no caso são todos aqueles que servem a ele, que falam do seu nome, Aqueles que foram comprados pelo seu sangue e agora falam do seu nome para outras pessoas.
essa responsabilidade agora passou para nós, levar essa mesma mensagem, que um Deus amoroso entregou o seu Filho em favor de pessoas que não mereciam esse amor. O livro de Atos é exatamente isso. É a continuidade do ministério de Jesus na Terra, através dos apóstolos e da igreja primitiva. A evangelização é um dos trabalhos mais urgentes da igreja. Pode não parecer para alguns, ou alguns podem não se atentar para isso ou não se importar com isso, mas a evangelização é um dos trabalhos mais urgentes da igreja. Por quê? Porque a evangelização, ela precisa ser pregada a vivos. Porque é os vivos é que podem ser salvos. Depois da morte não há mais como ser salvo. E pessoas morrem todo dia. A gente não é dono da vida, a gente não é dono do amanhã. Amanhã qualquer um de nós pode nem amanhecer vivo. A gente não sabe disso, a gente não tem controle sobre isso. Então a Bíblia nos diz para aproveitar o tempo que se chama hoje. Né? Os dias são maus e nós não temos controle dos dias. Nós não temos controle das circunstâncias, nós não temos controle de nada. Apesar de muitas vezes a gente querer ter controle sobre as coisas, mas a gente não tem controle sobre nada. É por isso que a gente fica ansioso, porque a gente não tem controle sobre o futuro. Isso é ansiedade, é preocupação excessiva com o futuro, com aquilo que ainda não chegou, porque a gente não consegue controlar o futuro. Sendo assim, nós temos que aproveitar o dia que se chama hoje, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Porque o tempo delas confessarem o nome de Jesus é enquanto ainda estão vivas. Depois que elas partirem, não há mais como se arrepender, não há mais como se entregar a Jesus. Isso só pode ser feito enquanto elas estiverem em vida. E Romano nos diz como eles crerão naqueles de quem eles nada ouviram. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Porque é através da mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho, que Deus escolheu salvar as pessoas. No Velho Testamento, Evangelho é o amor de Deus a proclamar as boas novas. A palavra é bazar. Está lá em 1 Crônicas 16, versículo 23, Salmos, capítulo 68, versículo 11, Isaías, capítulo 52, versículo 7 e no capítulo 61, versículo 1. A palavra evangelho, você não vai encontrar ela lá no Velho Testamento. Não fala sobre o evangelho, mas fala sim sobre o amor de Deus, sobre as boas novas, a mensagem de salvação. Lá fala também no Velho Testamento. Ou seja, Evangelho não está somente no Novo Testamento, ele está presente também no Velho Testamento. A Bíblia inteira é a história do Evangelho. Quando o evangelismo é feito de maneira bíblica, com conhecimento adequado, em oração, a mensagem trará resultado mais cedo ou mais tarde, conforme nós vemos lá em Isaías 55, versículo 10 e versículo 11. Olha só o que diz nessa passagem. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A Bíblia também nos conta uma parábola sobre um semeador. O semeador ele saiu a semear e ele semeou em diversas terras. Não significa que todas as terras que ele semeou brotaram e produziram, frutificaram, porque umas ele jogou as sementes, mas as aves comeram as sementes, não deu tempo nem elas entrarem na terra. Outra produziu, mas os espinhos foram mais fortes e sufocaram as mudinhas e aí elas morreram. Outra ele jogou nas pedras e não tinha muito espaço para crescer raiz. Então, como elas não tinham raiz, quando veio as dificuldades, elas acabaram morrendo muito rápido. E aí somente algumas é que caíram em boa terra e aí frutificaram e deram muitos frutos. Uma semente deu não sei quantos 100 frutos, deu vários frutos. Então, nós vemos a Bíblia nos ensinando que toda vez que você plantar a semente do Evangelho, ela vai ter resultado, de alguma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Ou você vai plantar a semente do Evangelho e aquela pessoa vai ser salva através da pregação do Evangelho, porque é somente através da pregação do Evangelho que alguém pode ser salvo. Ou você vai plantar o Evangelho e no dia do juízo final, aquela pessoa não vai ter desculpa diante de Deus de dizer: eu nunca ouvi o Evangelho. Ou você vai
plantar e a pessoa vai ouvir e Deus vai fazer uma obra nela, ela vai ser salva, ou você vai plantar e mesmo que aquela pessoa nunca queira dar ouvido para aquilo ali, mas quando chegar no juízo final, ela não vai ter desculpa. E assim o evangelho vai chegar a todo mundo, aqueles que crerem e aqueles que não crerem. Nossa função é espalhar o evangelho. Nossa função não é fazer ninguém reconhecer o seu pecado. Essa função é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. A nossa função é espalhar o evangelho. E a Bíblia nos diz que sempre que nós espalharmos o evangelho, mais cedo ou mais tarde, ele vai dar algum tipo de fruto. Ele não vai voltar vazio. É por isso que, do ponto de vista humano, nós não podemos medir o evangelho a partir dos resultados. A nossa função não é ganhar convertidos para a igreja, é apenas pregar o evangelho. A função de convencer do pecado e de converter alguém do pecado é do Espírito Santo, conforme nós vemos lá em João, capítulo 16, versículo 8. Evangelizar é mais que dizer Jesus te ama. Evangelizar não é simplesmente dizer Jesus te ama. Não, isso não é evangelizar. É necessário uma explicação clara e detalhada do plano da salvação, para que essa pessoa entenda o que Jesus quer da sua vida. Para você poder pregar para alguém, você não pode simplesmente dizer Jesus te ama. Não, você tem que falar para a pessoa sobre o evangelho, a principal mensagem do evangelho. O plano da salvação é uma boa forma de você levar o evangelho para alguém. A mensagem do evangelismo, ela deve ser cristológica, ou seja, ela deve ser baseada em Cristo, não em outra pessoa, não em igrejas, não em regras, não em eu acho, eu penso, mas ela deve ser baseada em Cristo, ela deve ser cristológica. Ela não pode ser baseada em milagres, ela não pode ser baseada em acontecimentos sobrenaturais, ela não pode ser baseada nisso. Ela tem que ser baseada unicamente em Cristo. E ela deve ser cristocêntrica. O centro da mensagem deve ser Jesus, não é outras pessoas. O centro da mensagem é Jesus, é os ensinos de Jesus. Apenas nos ensinos de Jesus, na Bíblia Sagrada, que você encontra a mensagem do Evangelho. Então, essa mensagem da pregação, ela deve ser sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, e sobre aquilo que Jesus ensinou na Bíblia Sagrada. E isso não é só os evangelhos. Devemos nos lembrar que Jesus é Deus. Jesus estava com Deus desde o início de tudo. Então a mensagem do Velho Testamento também é uma mensagem sobre Jesus. A mensagem do Novo Testamento inteira também é uma mensagem sobre Jesus. Qual é essa mensagem? Pessoas pecadoras que mereciam a morte foram salvas por um Deus grande, amoroso e misericordioso, que deu seu único filho, que não tinha pecado nenhum, para morrer por essas pessoas que mereciam a morte, a fim de que essas pessoas fossem perdoadas, justificadas através da justiça do seu único filho, Jesus Cristo, e assim elas pudessem ter direito à adoção divina e à vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que deve ser pregado. É sobre Jesus e apenas as palavras de Jesus, né? Que é a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. E por que evangelizar? Vamos ver agora motivos do porquê evangelizar. Muitas pessoas podem dizer, eu não preciso de motivos para evangelizar, isso já é muito claro. Mas é bom a gente falar sobre isso. O primeiro motivo de todos para evangelizar é o amor por Deus, conforme nós vemos em Romanos 1, 13 e 15. Paulo amava tanto a Deus, era tão grato a Deus por aquilo que Deus fez por ele, que ele disse, eu me sinto obrigado a espalhar essa mensagem a outras pessoas. Eu sou obrigado, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu sou devedor tanto a judeus como a gentios, a sábios, a pessoas ignorantes. Eu devo a todos eles, porque Deus me salvou sem eu merecer. Deus me salvou quando eu não o amava, eu não queria obedecê-lo, eu queria seguir a minha própria vontade. Mas Deus me salvou por sua graça. Então eu me sinto obrigado a levar essa mensagem a outras pessoas devido ao tão grande amor que eu tenho por Deus, pelo que Ele fez por mim. Então o primeiro motivo para você evangelizar é o seu amor por Deus. Nós amamos tanto a Deus e somos tão gratos a Ele por nos dar a salvação que nós queremos passar essa mensagem para outras pessoas. Ela é a expressão do amor da igreja, é o amor na prática. Se você diz que ama as pessoas, então automaticamente você vai sentir um desejo
de falar do amor de Deus para outras pessoas, para que elas sejam salvas também. Você deve pensar, eu fui salvo de graça, eu não merecia, foi misericórdia. Então, eu quero muito que essas pessoas sejam salvas também. Fazer como Paulo. Eu me entregaria tudo se o meu povo, as pessoas do meu sangue, pudessem ser salvas. Eu abriria mão de qualquer coisa se todos eles pudessem ser salvos. Eu queria muito que o meu povo, gente do meu sangue, fosse salva também. Paulo tinha esse desejo. Esse desejo também deve estar nos nossos corações. Todo salvo quer levar alguém a Cristo. O desejo de evangelizar é um sinal de que fomos salvos. Veja, por exemplo, a mulher samaritana. Quando ela entendeu quem era Jesus e o que ele estava fazendo, aquela mulher correu, ela abandonou a vasilha dela. Ela tinha ido meio-dia para pegar água por uma necessidade tão grande e mesmo assim ela esperou todo mundo sair. Então o único horário que ela tinha era meio-dia, no sol quente. E ela foi devido a tão grande necessidade de buscar água. Mas quando ela conheceu a água da vida, aquela água física não importava mais. O que importava para ela era levar um pouquinho da água da vida também para outras pessoas. Ela pensou, eu fui encontrada, eu fui amada, alguém se importou comigo. Eu tenho que levar essa mensagem para outras pessoas. As outras pessoas têm que receber isso também, têm que ver isso também. É como Spurgeon disse, é um mendigo que encontrou pão e saiu correndo para mostrar para outras pessoas onde achar pão. É isso o evangelho. Nós vemos também o exemplo de Filipe. Quando Filipe conheceu a Jesus, ele correu e foi falar para os seus amigos, para os seus conhecidos sobre Jesus. Ele foi até Natanael e disse, eu achei, Natanael, eu achei aquele de quem as profecias falam. O mestre, o Messias, eu achei. Vem, ele está em Nazaré. E Natanael diz, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré não tinha boa fama. E Filipe simplesmente disse, vem ver, vem, experimenta com os teus próprios olhos, tu tem que ver. Tu tem que ver isso, tem que experimentar para saber. Então Filipe, ele correu, ele tinha um desejo de mostrar isso para outras pessoas. Nós também vemos André. Quando André conheceu Jesus, qual foi uma das primeiras vontades de André? O meu irmão tem que conhecer Jesus também. Então, nós vemos que André era discípulo de João Batista, Jesus ia passando e o Batista, vejam, tá aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André deixou João Batista de lado e foi começar a seguir a Jesus. Quando ele viu que Jesus era o Messias, ele disse, não, eu tenho que contar para o meu irmão. Então ele foi até Simão e disse, eu achei o Messias, aquele que é prometido nas Escrituras. André levou Pedro até Jesus. Outro exemplo também que nós vemos é o endemoniado Gadareno. Quando Deus expulsou a legião de demônios que tinha dentro dele, ele disse, mestre, deixa eu ir contigo, deixa eu falar para as pessoas também junto contigo. E Jesus disse, não, vá, volte para a sua família, volte para a sua casa e fale tudo o que aconteceu aqui. E aquele homem voltou e foi espalhar para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito por ele. Então, se você é um salvo, automaticamente o desejo do seu coração vai ser levar também essa salvação para outras pessoas. Um outro motivo para evangelizar é porque o evangelismo é uma obrigação de todo cristão, conforme nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Enquanto Jesus esteve aqui, ele enviou seus discípulos para pregar a mensagem do reino de Deus. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 10, a parte B do versículo 5 até o versículo 7. Nós somos chamados para trabalhar na vinha de Deus, conforme nós vemos em Mateus 21, no versículo 28. Nós seremos culpados pela morte do ímpio se nós não levarmos a mensagem da cruz para ele, conforme em Ezequiel 33, versículo 8. Se eu mandar você ir até um ímpio, e isso Jesus falando, através da boca do profeta Ezequiel. Se eu mandar, Deus, Jesus, se eu mandar você ir até o ímpio e falar da mensagem para ele, e você não falar, e ele vai morrer e vai ser culpado do sangue dele, culpado dos pecados dele, mas eu vou cobrar de você, porque você não falou para ele. Então nós temos a obrigação como cristãos de levar essa mensagem para outras pessoas. O evangelista não é unicamente aquele ministro que ocupa essa função, mas todos são chamados para evangelizar. A pessoa que deve evangelizar não é só aquela pessoa que ela trabalha no ministério de evangelismo na igreja. Não é somente o homem que tem o dom do evangelismo, o dom do evangelista. Todas as pessoas são chamadas para evangelizar, conforme Mateus 28, versículo 19 e 20, Marcos 16, versículo 15,
Atos capítulo 8, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Um outro motivo de por que nós devemos evangelizar é que o povo precisa ouvir o evangelho. Para que as pessoas possam ser salvas da condenação da morte, elas precisam ouvir o evangelho, conforme Romanos 10, 13 e 17. Porque foi através da pregação do evangelho que Deus escolheu salvar as pessoas. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Mas como elas crerão naquele de quem elas nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, precisamos levar a mensagem do evangelho para que eles possam ouvir e assim crerem e assim poderem ser salvos. E como evangelizar? Muitas pessoas ainda têm dificuldades de como evangelizar. A prática do evangelismo, ela se torna mais forte se ela é feita com naturalidade no dia a dia, em vez de só no momento de entrega de panfletos na rua. Se você deixar para evangelizar só num dia específico na semana, um dia específico no mês, você não vai se acostumar com a prática do evangelismo. Então, para você poder evangelizar as pessoas, você tem que fazer isso no seu dia a dia. É no seu trabalho, é na sua escola, é dentro da sua casa, em qualquer ambiente que você frequentar, você deve ir levando o evangelho de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o momento onde você está, de acordo com a pessoa que você está falando. Então você deve ir levando e aos poucos você vai se tornando mais acostumado com isso. Aquele que evangeliza deve procurar estar sempre por dentro da realidade do local, da cultura e do modo de vida do público-alvo para uma melhor abordagem. Isso não quer dizer que você deve se misturar com as coisas que não são de Deus. Não é porque, por exemplo, o seu ambiente local é de coisas que não agradam a Deus de maneira nenhuma e que você deve estar por dentro desse ambiente, né, sabendo o que acontece e tal, não quer dizer que você deve se misturar com isso. Não quer dizer que você deve ser adepto a essas práticas, mas que você deve conhecer o que essas pessoas fazem, conhecer o que elas gostam, conhecer qual é o tipo de assunto que elas gostam de falar. E você encaixa o evangelho nisso e usa isso como uma estratégia para falar de Deus para essas pessoas. Por exemplo, se você está num ambiente de pessoas que gostam muito de ir para festas, usa esse tipo de assunto, né? Você tá, não quer dizer você está nas festas, mas você está entre pessoas que gostam muito disso. Você está morar num lugar onde frequentemente são feitas festas, né? A gente mora perto de clube, alguma coisa do tipo. Então usa isso como uma estratégia, né? Você vê aí, estuda bem direitinho como é a cultura das pessoas, como elas falam, o que elas gostam, e você usa isso como uma estratégia para falar do evangelho para essas pessoas. Para pregar a mensagem corretamente, é preciso buscar conhecer as escrituras da maneira certa. Para você evangelizar as pessoas, você não pode evangelizar se você não conhece a Bíblia da maneira correta. Por quê? Porque se você não conhece a Bíblia da maneira correta, você vai ensinar coisas erradas para as pessoas. Se você ensinar coisas erradas para as pessoas, elas não vão se converter verdadeiramente. Elas vão acreditar numa coisa que é errado e elas não vão conhecer o Deus da verdade. Então, para você evangelizar as pessoas, antes disso, primeiramente, você tem que procurar na Bíblia qual é a verdadeira mensagem do Evangelho. No dia de hoje, a mensagem do Evangelho está muito distorcida. Muitas pessoas distorceram de várias formas. Alguns são legalistas, alguns são liberais demais, alguns são apenas nominais, só fala assim de boca, mas a vida não tem nada a ver. Então você deve procurar a mensagem verdadeira do Evangelho, procurar com pessoas que pregam o Evangelho de verdade. Ler a Bíblia e não só se basear naquilo que as pessoas dizem. Ler a Bíblia e não só se basear nos livros que as pessoas te indicam. Ler a Bíblia e não se basear apenas na sua revistinha da escola dominical. Leia diretamente na Bíblia. Por quê? Porque essas pessoas que pregam são seres humanos que podem falhar. Esses livros que você lê são livros escritos por seres humanos que podem falhar. A revista da escola dominical ela é escrita por seres humanos que podem falhar. Eles são seres humanos que estão em um corpo pecador igualmente o seu. Então eles podem falhar a qualquer momento, eles são pecadores igualmente você. Sendo assim, você deve procurar na Bíblia. Essas coisas podem lhe servir de ajuda. Um livro, uma revista da escola dominical, um pregador e tal, um professor da escola dominical pode lhe servir de ajuda.
mas você deve se basear pelo que a Bíblia diz. Tudo você deve comparar com o que a Bíblia diz. É nela que está a verdadeira mensagem do Evangelho. Agora, um resumo da mensagem do evangelista, um resumo da mensagem que você deve levar para as pessoas. Você deve mostrar a condição do pecador perdido, que está lá em Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Você deve mostrar a consequência do pecado, lá em Romanos 6:23. Você deve mostrar que a salvação é uma provisão de Deus, conforme em João 3:16. Você deve mostrar o que é necessário para a salvação, conforme Romanos 10, versículo 9 ao 13. E você deve mostrar o propósito final de Deus, conforme João 3:16, Romanos 5:8 e 1 João 4:9. Resumindo, o livro de Romanos é uma boa forma de como você conhecer a mensagem do Evangelho. O livro de Romanos é isso, é Paulo mostrando para os gentios, para os romanos, o que é o Evangelho. Então, Paulo ele dá ali toda uma explicação de o que é o Evangelho, para que ele serve, por que Jesus veio. Então, Paulo dá ali toda uma explicação. Então, estudar o livro de Romanos é uma boa para quem quer evangelizar. Características daquele que vai evangelizar. Primeiro, ele deve ser salvo e discipulado, ou seja, ele deve conhecer a Bíblia. Alguém que não é salvo, que não conhece a Bíblia, não pode evangelizar. Ele deve ter as virtudes de Cristo: coragem, ousadia, perseverança, paciência, sabedoria, amor, paz, mansidão, Porque as virtudes de Cristo, elas são mostradas em uma pessoa que foi salva. Quando alguém é salvo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa. Quando ele passa a habitar dentro dessa pessoa, ele passa a mostrar nessa pessoa, compartilhar com essa pessoa, as virtudes de Cristo, que é essas coisas aqui que eu falei, O fruto do Espírito, as características de Cristo. Então, a pessoa, quando ela é salva, automaticamente ela vai começar a evidenciar as virtudes de Cristo. É algo que é natural do salvo, é o resultado da salvação. Se você não procura se parecer com Cristo, se você não mostra as virtudes de Cristo, é um sinal de que talvez você não tenha sido salvo. Então você precisa mostrar as virtudes de Cristo se você foi salvo. É algo que é uma consequência, é uma evidência da salvação. Não tem como ser diferente. Então você precisa mostrar todas essas coisas para ser uma evidência de que você foi salvo e assim você poder evangelizar. Você deve ter um testemunho exemplar. Por quê? Tem vários motivos, mas é o principal, um dos principais. É porque como você vai levar uma mensagem para alguém se você não vive aquela mensagem? Os ímpios, ao contrário do que muitos possam achar, eles olham muito o testemunho dos cristãos. Eles olham muito o modo de vida, o jeito de falar, as palavras que usam, os ambientes onde os cristãos costumam andar, costumam caminhar. Então, os ímpios, eles olham muito para o testemunho. Como você vai pregar sobre algo se você não vive aquilo? Então, eles vão procurar resultados na sua vida, evidências na sua vida, de que aquela mensagem realmente é aquilo que você diz. Você deve mostrar no seu testemunho. Aquele que vai evangelizar, ele deve ter desejo de ver almas salvas. É algo que é uma evidência do cristão. Ele deve viver uma vida piedosa. Ele deve orar, ler, estudar a Bíblia. Ele deve fazer essas coisas para ele poder evangelizar. Ele deve cultivar o hábito de se manter sempre informado sobre heresias, seitas, religiões, as evasivas dos homens, as desculpas que eles usam para não confessarem a Jesus, para não quererem ouvir o Evangelho, as desculpas deles por não gostar da Bíblia, não gostar de cristãos, porque tem muitos que são assim. Então você deve estar atento a essas coisas para poder ver como você vai usar isso, como você vai aumentar o seu conhecimento para você poder evangelizar as pessoas. Outra também é que é importante que você conheça sobre as seitas, as falsas religiões, as heresias, porque você, para poder falar sobre o verdadeiro, você precisa conhecer sobre o errado. Não participar, mas conhecer. Por exemplo, na Casa da Moeda, acho que é nos Estados Unidos, quando as pessoas vão estudar sobre as notas falsas, para aprender sobre as notas falsas e saber discernir a verdadeira da falsa,
É dado às pessoas lá uma nota falsa, para que eles possam estudar essa nota falsa, saber tudo que tem de errado nela, e aí é dado depois a nota verdadeira, e aí eles vão saber, olha, eu sei que essa é a verdadeira. Por quê? Porque ela é diferente da falsa. A falsa tem isso, isso, isso e isso, mas não é isso que a verdadeira mostra. A falsa, a religião falsa, ela ensina isso, isso, isso e isso. Vamos ver, é isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz. Como é que a Bíblia diz? Então, você deve sim estar por dentro de um e por dentro do outro. A pessoa que vai evangelizar, ela deve ser dependente do Espírito Santo. Por que a pessoa deve ser dependente do Espírito Santo? Primeiro, porque é ele quem testifica de Cristo. Então, é o Espírito Santo que vai falar sobre Jesus. João 15, versículo 26. Segundo, que é ele quem convence do pecado. João 16, versículo 8. Terceiro, que é o Espírito Santo que nos guia. João 16 também, versículo 8. Depois, é ele quem nos ensina as verdades sobre Deus e nos faz lembrar as coisas que nós já vimos sobre Deus, conforme João 14, versículo 26. E é o Espírito Santo quem nos capacita. Então, para você conseguir evangelizar, você vai precisar ser dependente do Espírito Santo, porque é ele que vai te dar condição e capacidade para poder evangelizar. Conforme lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele nos dá poder para testemunhar, ele nos dá habilidade, ele nos dá eficiência, ele nos dá propriedade para poder testemunhar. Conclusão. De graça recebestes, de graça dai, conforme Mateus 10, 8. Você não pode cobrar para pregar o evangelho. Você não pode cobrar a Deus para entregar as pessoas, cobrar as pessoas para entregar a elas algo que Deus te deu de graça. É claro que eu não estou dizendo que se você mora num canto longe e alguém te convidou para pregar num determinado local, que você não pode dizer para o irmão, eu vou, mas eu preciso que o irmão me ajude com o gasto da gasolina, com o gasto do combustível, com o gasto do transporte. Porque você, por exemplo, se você é muito chamado para pregar nos locais, você não pode estar gastando só do seu bolso, né? Se a pessoa te chama, a pessoa deve pelo menos te ajudar com os teus gastos. Mas você não pode cobrar para pregar. Você não pode cobrar para cantar. Se Deus te deu esse dom, se Deus te deu esse conhecimento, e Deus fez tudo isso de graça. Ah, mas eu estudei, eu paguei pelo meu estudo. Sim, mas não adianta, você pode pagar pelo melhor estudo do mundo. Se o Espírito Santo não iluminar a tua mente, tu nunca vai entender o que a Bíblia diz. E o Espírito Santo, ele ilumina a tua mente de graça. Deus não te cobra nada para iluminar a tua mente e te fazer enxergar o que verdadeiramente a palavra de Deus diz. Curso nenhum no mundo de teologia vai te ensinar o que Deus quer para você se o Espírito Santo não te iluminar primeiro e não te mostrar o que Deus quer para você através da Bíblia. Então você recebeu de graça recebestes, de graça dai. Claro que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se a pessoa quiser te ajudar, e a pessoa deve te ajudar, a pessoa deve contribuir com alguma coisa, com alguma oferta para te ajudar, você pode receber, mas você não deve cobrar. As pessoas devem te ajudar e você não pode cobrar. Não há salvação fora de Cristo, conforme Atos, capítulo 4, versículo 12. É por isso que a mensagem deve ser cristocêntrica e cristológica. Deve ser apenas sobre Cristo e de acordo com o que ele ensinou, porque fora dele não há salvação. Então, se for baseado em qualquer outra coisa, não vai ter salvação verdadeira. O tempo é agora. Nós ainda estamos vivos, eles ainda estão vivos, mas o tempo já está acabando. Então, nós devemos aproveitar o dia que se chama hoje, o tempo que se chama hoje. E vale lembrar que o evangelismo ele deve ser acompanhado de discipulado, para que o novo convertido tenha a sua fé firme e amadureça na fé, conforme Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. A Bíblia nos diz que quando uma pessoa é evangelizada e ela confessa Jesus, ela deve ser ensinada sobre a palavra de Deus. Porque você evangelizar alguém é como você tentar uma gravidez. E aí você evangelizou e a pessoa foi salva. Então nasceu uma nova criatura, né? Uma nova pessoa na fé. Simbolizando, ela é uma criança, nasceu uma criança. Se você se dedicou tanto para que aquela criança nascesse e agora a criança nasceu, é responsabilidade sua
dar para aquela criança educação, condições para viver, né? Alimento, roupa, abrigo, proteção, segurança. Então, você tem que dar tudo aquilo ali para aquela criança. Você não pode simplesmente ter uma criança e jogar no mundo. Você não pode fazer isso. Agora, se lá na sua denominação, no lugar onde você congrega, você discipula, você evangeliza as pessoas e tem gente que é responsável por discipular essas pessoas, né? Tem o grupo do evangelismo, tem o grupo do discipulado. Então tudo bem, você evangeliza as pessoas e aí as pessoas vão ser discipuladas por outras pessoas. O importante é que elas estejam sendo discipuladas, que elas tenham a sua fé firmada, que elas amadureçam na fé. Mas se não tem ninguém que as discipule e você evangeliza alguém e alguém se converteu, então é responsabilidade sua discipular essa pessoa para que ela possa amadurecer na fé e crescer como um cristão. Então essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado por Deus, que você tenha aprendido mais sobre Deus através dessa aula. Eu queria te pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque você ajuda o nosso canal a crescer. E assim, o próprio YouTube, ele recomenda o canal, os vídeos para outras pessoas e mais pessoas têm acesso a mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.